Você vai assistir um corte do TeckerCast, o podcast da Teckers, uma consultoria de recrutamento e seleção especializada em posições de recursos humanos e tecnologia. Ei, Vini, eu sentei numa cadeira de diversidade e inclusão, sendo uma mulher branca, cis e hétero, e fui muito questionada durante as minhas 2 passagens como líder aí dessa área. E a gente conversou, inclusive a gente estava ontem, né, conversando bastante sobre isso, como é, né, sentar nesta cadeira com todos os nossos privilégios que nos cabe. E como é que foi para você os primeiros momentos ali, as primeiras entregas, as primeiras reuniões, e ainda mais numa empresa global? Você sentia isso das outras figuras de diversidade globais na Diageo? Como é que era isso para você? No início, eu não senti algum tipo de retaliação ou desconforto, porque eu acho que eu tinha uma relação muito boa com a maioria das pessoas. Então, elas me davam o benefício da dúvida. E a gente, cara, é incrível isso, mas em 2018, a maturidade de diversidade e inclusão era baixa ainda das companhias. Esse tipo de desafio que você trouxe ainda não era algo tão latente. E em muito pouco tempo, principalmente em 2020, com o assassinato de George Floyd, e aí também cito, né, o assassinato do João no estacionamento Carrefour no Dia da Consciência Negra de 2020, isso explodiu de uma maneira exponencial. E aí essas questões ficaram mais evidentes. A gente discutiu isso no Mover, né? E aí o Movimento pela Equidade Racial, tinha uma pessoa que liderava que era branca, que era uma grande aliada, né? Hoje ela não está lá mais, a Marina, mas ela fez um trabalho incrível e um legado para esse país. Sendo aliada. Sendo aliada. E assim, eu me inspirei até nela, né? Porque como aliado, eu tenho um papel que só eu consigo fazer, que é inspirar outros aliados ou outras aliadas. E essas pessoas aliadas, estou falando de pessoas brancas, principalmente cis heterossexuais sem deficiência, ocupam a maioria das posições de poder no mundo. Então, é uma maneira de hackear o sistema. Não deveria ter contado, né? Agora eu contei o segredo, né? Contamos o nosso Você que segredo, está assistindo e Vini. ouvindo aí, uma pílula aí, uma dica do Vini. Eu ia te fazer uma pergunta acerca disso também, porque depois a gente vai entrar em Wildlife, você falou de hackear, né? E o Vini foi head global da Wildlife, que é uma empresa de games, que eu sou fã, inclusive. E eu ia te fazer uma pergunta dessa, justamente dando aí para o telespectador uma pílula, para quem quiser contratar o Vini ou falar com o Vini. O que você considera como ferramenta, Vini, para trazer esses aliados para o teu plano de negócio? Para implantar essa questão de diversidade e inclusão dentro de um programa numa empresa? O que você consideraria assim, cara, a melhor ferramenta é, sei lá, network, não sei. Olha, eu gosto de uma... A questão da confiança, né, ela é essencial. Então, como você estabelece uma confiança com essa pessoa que está ali tomadora de decisão e precisa se vulnerabilizar porque ela muitas vezes não conhece desse assunto de diversidade e inclusão e ela é tomadora de decisão. Então, o RH, principalmente, é a entidade ali, a instituição, as pessoas do RH, são aquelas que vão conseguir conectar e estabelecer uma confiança com essa alta liderança. A partir dessa confiança, mostrar para essa pessoa, principalmente através de números e financeiro, como que D&I pode mover aquele marcador. E eu não estou falando de um artigo da McKinsey que fala que as empresas... Não, é um business case real daquela empresa, que você tem que levar esse business case, aplicando, implementando uma política, um processo que vai gerar ganho. Quando a Diageo lançou a licença de 6 meses, licença parental, 6 meses, para todas as pessoas do mundo que trabalhavam na Diageo, né, 30 mil pessoas, e aí eu estou falando de vendas, eu estou falando de manufatura de cachaça, todo mundo tinha direito àquela licença. E eu te falo, como uma empresa, de alguma maneira, arca com essa decisão e as consequências disso? Qual que foi a linha que o RH levou para convencer? Reputação. Reputação hoje vale demais. Tanto do time que vai, do acionista, que gera valor para aquela empresa, mas também o contrário, se acontecer uma catástrofe, o quão ela perde de valor, como foi o caso do Carrefour. E aí, por acaso, foi em julho isso, em agosto tem Dia dos Pais. Dia dos Pais vende uísque pra caramba. 12% a mais de uísque versus o ano passado com a campanha relacionada à parentalidade à licença. Super estratégico.
Olha, não era objetivo quando lançou a licença vender mais um uísque. Mas as pessoas que compraram o uísque ficaram tão impactadas com a propaganda que se engajaram naquele marketing ali. Porque hoje o consumidor também olha isso. A pessoa consumidora pensa no que essa empresa está impactando na sociedade para favorecê-la através da compra do produto. Então, gente, eu acabei de contar um business case aqui de uma licença que vai impactar os funcionários absurdamente, do ponto de vista de engajamento, do ponto de vista de atração, tipo pais que querem ir, e retenção, pais não querem sair. E mães também, porque as pessoas que vão entrar numa empresa que tem uma licença igualitária, eu jogo imediatamente o viés de contratação no lixo. Acabou, você não vai deixar de contratar aquela mulher porque ela vai engravidar. Porque o homem também pode engravidar e tirar a licença. Na verdade, o homem tem uma vida fértil até maior que a dela. Se for pensar nesse sentido, não contrate o homem, contrate a mulher. Exato. Então, e esse é o primeiro motivo, porque aí você aumenta a representatividade de mulheres e aumenta o crescimento delas na carreira. Então, eu só estou falando coisa positiva, tirando o impacto em talento. Porque se oportuniza muitas pessoas saindo de licença, então logo outras pessoas são promovidas, fazem os seus assignments, secondments nas posições, e ganham até mais e oportunizam fazer um projeto numa área que talvez nunca faria. Então, só coisa boa aconteceu e com impacto no business. E aí, a pessoa que é a pessoa aliada na liderança vai depois contar esses casos e, de alguma maneira, incomodar positivamente outros CEOs, no caso o Gregório Gutierrez, que era o CEO na época, que foi o convencido e foi a pessoa aliada que a gente levou esse case. Ele era chamado no Movimento 360 pela Margarete. Cara, todo mundo adorava escutar ele falando e contando a experiência dele como isso. E aí ele parava de falar de business e misturava business com a paternidade dele, e aquilo foi motivando outras pessoas. Não é à toa que o Boticário e a Boston Consulting Group nos procurou como benchmark e depois lançou a deles. Olha o impacto que isso tem na sociedade. 2 empresas enormes. Acho que respondi essa pergunta. Total. Gostou desse vídeo? Se você tiver dificuldades para encontrar profissionais da área de recursos humanos, remuneração, folha de pagamento, desenvolvimento organizacional, recrutamento e seleção, People Analytics, relações sindicais e trabalhistas e todas as demais áreas que compõem a área de RH, manda uma mensagem pra gente que a gente vai ficar muito feliz de te apresentar os melhores talentos do mercado. Solicite uma proposta através do nosso site www.techers.com.br.